Eu 17, a parábola das duas águias e da videira. Aqui é bem objetivo. A parábola das duas águias simbolizam, na verdade, a águia chamada Babilônia e a águia chamada Egito. E a videira é, no caso, o povo de Deus é, no caso, Judá. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel. E dize, assim diz o Senhor: uma grande águia, de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro, e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos, e a trouxe a uma terra de mercancia, na cidade de mercadores a pôs. Tomou da semente da terra e a lançou num campo de semente, tomando-a pôs junto às grandes águas, com grande prudência. E brotou e tornou-se uma videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira, e produzia sarmentos e lançava renovos. A questão aqui é muito objetiva. De cara não entende-se, mas você vai entender agora. Na verdade, aqui ele está falando de uma grande águia. Essa grande águia é o Nabucodonosor e o Império Babilônico. Ele veio até Jerusalém, ele dominou o reino de Judá, e aqui, na verdade, esta visão do cedro, ela se compara também à visão da videira. Então, cedro e videira, na verdade, vão bater em um só ponto. Esse ponto qual é? O rei Nabucodonosor, ele veio, ele dominou totalmente aquela região, e na ocasião ele transportou o rei Joaquim para a Babilônia. Por isso que você vê que ele leva da semente real, não é? Planta em uma outra terra. E ele colocou no lugar de Joaquim o rei Zedequias, impondo-lhe um juramento de fidelidade, um pacto. Mas o que acontece mais à frente, o Zedequias quebra esse pacto de fidelidade feito com Nabucodonosor e volta-se a fazer pactos com o faraó, que vem a ser a segunda ave que vai aparecer no 7. Então, na verdade, ali está falando que o sistema sofreria um último ataque de Nabucodonosor em virtude de Judá ter quebrado a aliança feita com Babilônia de submissão e ter partido a buscar o Egito. Olha no 7, ó. Houve mais uma grande águia de grandes asas e cheia de penas, e eis que essa videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde as auréolas do seu plantio, para que a regasse. Quando fala auréolas do seu plantio, quer dizer, os canteiros, os limites do plantio. Então veja bem, na verdade, a águia veio e impôs o tributo, impôs a submissão. E na verdade, Israel, no caso Judá aqui, ela vem, quebrou essa aliança e partiu a buscar aliança com a outra águia, que é o rei do Egito. 8. Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada para produzir ramos e para dar fruto, para que fosse videira excelente. Então a questão toda é, essa árvore, ela foi produzida para dar uvas, e a uva faz o vinho, a uva traz a alegria para o povo. Olha só, então na verdade, aqui está dizendo que essa videira larga, ela falhou na sua produção. Primeiramente, ela falhou na terra quando foi plantada. Em segundo plano, ela falha quando é dominada por Nabucodonosor. E aí ela falha mais uma vez ao fazer essa aliança com o Egito, porque ali, na verdade, era uma conspiração contra a aliança que tinha sido estipulada com o rei de Babilônia. Aí ele fala aqui, ó, no versículo 9, ó, dize, assim diz o Senhor, ela prosperará, não lhe arrancará ele as suas raízes e não cortará o seu fruto, para que se seque, em todas as folhas de seus renovos se secará, e não com braço grande, nem com muita gente, será arrancada pelas suas raízes. Aí está falando da definição do cativeiro, o último ataque de Nabucodonosor. Mas estando plantada, prosperará? Porventura, tocando-lhe o vento oriental, de todo não se secará? Desde as auréolas do seu plantio se secará. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, dize agora à casa rebelde, não sabeis o que significam estas coisas?
Dize: eis que veio o rei de Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da semente real e fez concerto com ele, no caso aqui Zedequias, e o trouxe sob juramento, e tomou os poderosos da terra. Então ele está falando o seguinte: olha só, o que está acontecendo aqui é o seguinte fato. Veio a grande águia, Nabucodonosor, pegou da semente real, que é a videira, e levou para o cativeiro. E lá plantou, e levou o rei Joaquim, e colocou outro no lugar. Então esse que ele colocou da semente real é Zedequias. Mas diz que ele vai quebrar o juramento, trouxe sob juramento, 14, para que o rei não ficasse humilhado e não se levantasse, para que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir, ou seja, guardando a aliança com Nabucodonosor. Mas rebelou-se contra ele, enviando os seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandassem cavalos e muita gente. Prosperará ou escapará aquele que faz tais coisas? Ou quebrantará o concerto e escapará? Qual é o concerto? O concerto firmado é da submissão à Babilônia. Como eu vivo, diz o Senhor, no lugar em que habito o rei que... olha só, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou, Zedequias, e cujo concerto quebrantou, o próprio. Sim, com ele no meio de Babilônia, certamente morrerá. Porque o rei Zedequias, ele foi capturado, ele foi levado a Ribla, teve os olhos furados após ver a morte dos filhos degolados e foi levado para a Babilônia. Isso na queda final em 586. 17. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levantando tranqueiras, edificando baluartes, para destruir muitas vidas. Pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, feito com aperto de mão, quer dizer, firmou um pacto. Havendo feito todas essas coisas, não escapará. 19, veja bem interessante aqui, ó. Portanto, assim diz o Senhor: vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu concerto que quebrantou, isto farei recair sobre a sua cabeça. Você pode falar assim: mas o meu concerto? Mas não foi concerto com Deus, foi concerto com Nabucodonosor. Exato. Só que aqui, na verdade, apresenta o seguinte: no Antigo Oriente, você sabe, as alianças, elas eram feitas perante os deuses. Então, na verdade, quando você fazia um juramento, uma aliança, cada parte tinha o seu Deus como testemunha, né? Atuava como uma testemunha, um avalista daquele compromisso assumido. No caso aqui, a parte de Nabucodonosor eram os deuses dele, e a parte de Israel é o Deus de Israel, o Senhor. Então aqui diz que eles quebraram essa aliança, desprezou o concerto. Então, na verdade, quando Zedequias quebra o concerto com Nabucodonosor, ele estava transpassando o feito realizado perante o Senhor, cujo Deus de Israel foi a testemunha. Então, se ele rompeu a aliança, logo automaticamente, indo para o Egito, virão as sanções de uma quebra de aliança, de um contrato firmado, aonde o Senhor foi o testemunha, a testemunha e o avalista do assunto do compromisso assumido. Então, a verdade é, aqui ele diz que a sanção vai acontecer. 20. Estenderei sobre ela a minha rede, e ficará preso no meu laço, e o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele, pela rebeldia com que se rebelou contra mim. Então, quer dizer, ele vai estender sobre ele a rede, quer dizer, um sinal de você apanhar a presa, né? Vai levar a Babilônia e ali ele vai pagar o preço. 21. E todos os seus fugitivos com todas as suas tropas cairão à espada, e os que restarem serão espalhados em todas as direções, cativeiro. E sabereis que eu, o Senhor, o disse. Assim diz o Senhor: também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei. Do principal dos seus renovos cortarei o mais tenro e o plantarei sobre um monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele todas as aves de toda sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Vamos entender isso aqui. Quando ele trata de árvores,
É porque, biblicamente, sempre o mundo é visto como um grande campo e as nações são árvores. Então aqui ele está dizendo de uma promessa de restauração, já percebeu? Só que essa promessa de restauração, ela só tem o cumprimento, na verdade, com o retorno de Israel do cativeiro. Isso vai acontecer na frente. Agora veja que ele diz aqui, ó, no 22, também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei. Está falando de um recomeço, de um renovo. E isso vai acontecer justamente no Monte Alto Sublime, que é Sião, Jerusalém. E ele fala no Monte Alto de Israel. Plantarei, produzirá ramos, gerará fruto. Quer dizer, o renovo de Israel irá acontecer. E fala que vai abrigar muitas aves. Na verdade, esta promessa aqui é messiânica. Está falando de um recomeço, de uma nova era, que acontecerá justamente com a volta de Cristo e a implantação do milênio. Aí ele fala no 24, assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, no caso o povo dele. Abateu, levanta uma menor, ou seja, Deus tem o controle de absolutamente tudo dentro do sistema que ele mesmo criou. Então essa parábola das duas águias, da videira e a videira o cedro, na verdade é um grande exemplo. Um exemplo do rompimento da aliança firmado com Nabucodonosor e uma aliança que ele fez com o Egito, que vem a ser as duas águias. E a árvore, no caso a videira, é uma relação a Israel. Este foi Ezequiel capítulo 17.